sobre isso, que você diz sempre, passa de corrida e fala, depois eu falo sobre isso. Porque se eu, né, pegar um atalho e falar sobre aquilo, eu nunca vou chegar ao final do assunto que trouxe para aquele dia, né? E como nós temos sempre pessoas chegando, e já tive realmente experiências assim de saber que às vezes eu penso que todo mundo está cansado de saber um determinado ponto, e não é verdade, né? As pessoas ainda estão necessitando ouvir sobre aquilo. Então eu vou, vamos trazer, né, à tona pontos que eu apenas cito de passagem, para que possamos esclarecer mais um pouco. Vejam bem, dentro do conhecimento que nós já temos bastante conhecimento hoje em dia, e vamos usando esses conhecimentos para irmos entendendo situações, e por isso que eu vou trazendo pontos que eu já outras vezes mencionei, para irmos intercalando, né, e apresentando as nossas conclusões. Então, uma das colocações do Espiritismo ficou meio prosaica no mundo espírita, né? É seu karma. Esse é seu karma. Não adianta você lutar contra seu karma. É seu karma. E outra colocação que tem no mundo espírita é assim: ele cortou a mão do seu irmão, pois na sua próxima reencarnação ele vai nascer sem mão. Ou ele atirou em alguém, na próxima reencarnação ele vai nascer com problema cardíaco ou vai receber o mesmo tiro no coração que ele atirou no seu irmão. Então, ele diz, coloca-se muito isso, é uma maneira assim, é uma verdade, mas coloca-se meio prosaicamente assim, sabe? Meio chutado assim, na próxima reencarnação. Então, não é bem assim, porque se a gente coloca de uma maneira simplista, fica meio assim, né, sem a pessoa conseguir entender certas coisas que estão ao nosso redor, e que depois acaba por até fazer com que a pessoa fique meio assim com a doutrina, né? Falar, mas eu ouço uma coisa, mas parece que vejo outra, né? Então, vamos andar um pouco por esse caminho para elucidarmos isso, né? Então, a gente sabe que realmente nós trazemos no nosso corpo físico as marcas de nossas outras reencarnações. Isso é ponto pacífico. Inclusive, nós vamos ver isso mais adiante no texto. É muito chique, hoje está muito na moda fazer regressão. Quero fazer uma regressão para saber do meu problema, não é? E o Espiritismo alerta para muita consciência, não é necessário fazer regressão, e até é muito perigoso fazer regressão, porque imagine se você, de repente, realmente, né, eu estou casada com uma pessoa, tenho muito problema com aquela pessoa, e houve um drama muito fundo de outras reencarnações, não é? E nessa reencarnação, esse drama envolveu uma terceira pessoa que está desencarnada. E a gente fala, eu me dou muito mal com meu marido, e eu quero fazer essa regressão, não sei por que eu tenho tanta aversão ao meu marido, à minha esposa. E quando chega naquele momento X, né, vamos pôr 100 anos atrás, em que a pessoa vislumbra o seu crime, o crime da outra pessoa, aí ela ainda entra em contato com a entidade desencarnada que participou do drama. É claro, né, que naquele choque da lembrança, a entidade se junge muito mais a ela, e acordando, trazendo o choque, aquilo aflora a culpa muito maior e atrai muito mais o obsessor. Aí é que nós estamos cansados de ver pessoas chegar em consultórios psiquiátricos em surto psicótico puro, precisando ser tratada porque fez uma regressão e foi mexer onde não era da sua conta, porque se a bondade divina colocou um véu, era para ter respeitado, né? Mas para que eu fazer regressão? A pessoa diz assim, inclusive, esse negócio da doutrina espírita de falar que eu fiz um crime na minha reencarnação passada, eu não acredito muito, não, porque eu não lembro. Por que eu vou pagar por uma coisa que eu não lembro? Então, não aceito, eu não lembro de nada. Se Deus quisesse que eu pagasse, me fizesse lembrar o que eu fiz, me mostrasse, olha você ali fazendo um erro, eu não lembro. Lembra sim. Nós não podemos não nos lembrar cognitivamente. O que é cognitivamente? É com a consciência plena. Eu estou vendo eu mesma tomando certa atitude na minha reencarnação passada. Mas as vísceras lembram. As nossas vísceras lembram.
é uma área que tem um problema cardíaco. São problemas na víscera, são todos os órgãos do corpo, né? São problemas no estômago, problemas nos rins, problemas no fígado. São as vísceras retratando os nossos dramas de outras reencarnações. E mais, a pessoa diz assim, eu não posso olhar para aquela pessoa que me torce, o estômago vira do avesso. Eu não aguento olhar para o meu cônjuge, que eu tenho, quando ele chega em casa, me dá taquicardia. Até aquela hora eu estava legal, mas na hora que ele entrou, me deu uma taquicardia. Então, são as vísceras lembrando os dramas passados, não é? E é pior do que isso ainda, não é? São aquelas situações de arteriosclerose, de reumatismos mesmo, artrites mesmo, que dói, né, naquele relacionamento. Inclusive, contamos o caso daquela senhora, que ela tinha um problema de artrite terrível, né? E ela, depois de muito tratamento com o psiquiatra espírita, ele chegou a dizer, olha, o teu problema, ela mesma chegou a constatar, depois de uma boa análise, que ela tinha, os seus problemas ficavam mais graves quando ela tinha problemas com o marido. Então, você tem que se entender com o seu marido para você sarar dessa artrite. Eu falava, se é assim, eu prefiro a minha artrite, mas com ele eu não me entendo. Eu não perdoo. Mas o que você não perdoa? Eu não sei, é muita coisa. Coisinhas, mas coisinha, junto uma coisona, não perdoo. Quer dizer, não era uma coisa do passado, que ela não preferia aquilo, atacando o corpo físico, mas não perdoar. Então, as vísceras lembram, sim. Se nós quisermos saber de nossos comportamentos passados, olhemos a nossa configuração física de hoje. Mas muito bem, então é muito falho esse conceito de que na minha reencarnação passada eu fiz uma coisa e nessa eu já nasço com o problema. Porque não é bem assim, né? Nós podemos ter cometido um erro grave, né, como um homicídio, que é uma coisa assim bem grave, uma traição, né, um perjúrio que levou várias pessoas à queda há 1000 anos atrás, e ter só nessa reencarnação começado a pagar. E durante 1000 anos, renasci com o corpo aparentemente perfeito, com poucos problemas físicos. Mas muitos problemas psíquicos. Porque era a alma que estava doente. Foi a alma, o espírito doente, que cometeu um crime num outro corpo. E esse espírito doente continua se manifestando naquelas tristezas, aquelas angústias, aquelas mágoas, que depois vão aflorar em problemas nos órgãos físicos, nas vísceras. E aí é que a gente para pensar um pouquinho, ainda confirmando as colocações que fizemos na nossa palestra de uns 20 dias atrás, quando nós dizíamos que o ser humano vai muito bem, que todos esses dramas de angústias, de mágoas, de ansiedade, né, de medo que nós temos hoje, que não são tão maus assim, porque nós estamos expressando os conteúdos do nosso íntimo que estão saindo para fora, porque nós estamos nos arrependendo de atitudes passadas. E vejam bem, que se nós corrigirmos enquanto está no psíquico, não vai passar para o físico, porque o caminho percorrido é esse. Aquele, primeiro o espírito, como nós vamos logo caminhando do nosso texto, o espírito se arrepende. Enquanto ele não se arrepender dos seus erros passados, nada lhe acontece. Ele continua nascendo e nada se modifica para ele, não é? Tanto que nós vemos um Hitler, por exemplo, né? Era uma pessoa tão oponente à vida que não devia nem ter reencarnado. Olha que um espírito tão oponente à vida como ele, olha que ele encarou o óvulo, devia ter desintegrado aquele óvulo que ele iria utilizar para renascer. Como é que ele conseguiu formular um corpo normal? Porque ele não tinha nenhum arrependimento dos seus crimes passados. Para ele não contava nada.
ele ainda não tinha nenhuma chaga psíquica que estivesse vindo à tona de arrependimento. Ele era um psicopata, mas não tinha, é diferente. Nós vamos ver que há uma diferença muito grande em ser psicopata e portador de psicose. Portador de psicose, todos nós somos. Todos nós temos as nossas neuroses e depois, um pouco mais grave, nossas psicoses. E isso é bom, porque nós estamos arrependidos e estamos em desequilíbrio, nós podemos encontrar o equilíbrio. Agora, o psicopata não, ele não se arrepende de nada. Ele mata uma pessoa, pica em 1000 pedacinhos, joga lá no canto, e para ele está tudo bem, ele volta para casa e dorme em paz. Ele não se arrepende. Agora, o que é o portador de psicose? Ele sofre, tem uma angústia, uma mágoa muito grande pelos seus erros passados, e ele tem que somente ser levado a ressarcir os seus erros pelo trabalho. Não adianta ficar chorando no desespero. Tem que partir para o trabalho da direção do próximo, partir para o estudo, partir para se remodelar, partir para reequilibrar o seu inconsciente, reequilibrar-se enquanto espírito. Aí vai melhorando, aí vai se sanando aquelas chagas do espírito, né? Mas muito bem, então nós dizemos que uma pessoa que não se arrepende, ela não paga, não é? Por quê? Porque nós só vamos começar a pagar quando nós nos arrependermos. E aí, quando nós nos arrependemos, vem essas angústias, né? Essas chagas do espírito, e é da justiça divina, porque se a pessoa não se arrependeu, para que fazê-la pagar? Ela não vai aproveitar de nada. É como se você desse uma surra no seu cachorro porque ele estraçalhou com o seu lixo. Ele nem sabe que não era para estraçalhar o lixo, tanto que se você colocar o lixo no lugar fácil amanhã, ele vai espalhando de novo. Ele não tem que tirar o lixo e pôr no lugar alto, ou então mandar seu cachorro embora, porque não tem acordo com ele, né? Então, nós temos que ter consciência, arrependimento, para que depois nós comecemos a pagar. Então, por isso que nós vemos, normalmente, nós sempre relatamos para poder fazer essa correlação. Lembra quando a gente dizia que os tigres, na Numídia, eles atacam os nativos pelas costas? Então, os nativos andam com máscaras, né, rostos, né, máscaras humanas nas costas, que assim o tigre pensa que ele está lá de lá, né, e não ataca. Lá de cá também tem um rosto, ele não ataca, né, para se salvar, porque ele ataca inclusive nas canoas no curso dos rios. Ora, esse tigre nunca vai pagar, porque ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então, é por isso que nós vemos psicopatas, né, que são chucros, como se foram tigres, psicopatas que nascem em corpos perfeitos, e santos com doenças. Porque ninguém consegue entender por que um Chico Xavier tem uma angina que o atormenta dia e noite, por que ele tem um problema de vista incurável, mas por que o Chico não foi curado? Porque ele tem necessidade daquela doença. Porque agora que ele é essa pureza que nós vemos, é que ele quer pagar a cada ceitil para ficar livre desse problema, né? Então nós vemos santos doentes e vemos psicopatas saudáveis, porque eles ainda não se arrependeram. Mas o que é que vai então acontecer, não é? Esse que estão sofrendo, estão em fase mais adiantada. Aliás, tem uma frase que eu acho assim de uma beleza infinita, que diz assim: não tem certo nível de problema quem não tem nível para ter esses problemas. Quer dizer o quê? Que às vezes nós olhamos para uma pessoa, nós espíritas principalmente, né? Olhamos para uma pessoa que teve aconteceu uma coisa terrível com ela, um acidente que perturbou o corpo, né? Dilacerou o corpo, ou teve uma catástrofe muito grande com ela, e o espírito tem aquela tendênciazinha a pensar assim: ele com certeza fez uma coisa muito grave, né? E por isso agora ele teve esse problema. E eu não estou tendo esse problema, porque eu com certeza não fiz nada. Com certeza. Nenhum sofrimento é à toa. Se essa pessoa está passando por essa prova dorida, é porque realmente ele tem que passar, ele teve uma causa para passar por isso. Mas não quer dizer que aquele que
que não tem o problema, que não tem um câncer, que não tem uma doença terrível, que não tem uma mutilação, que não tem um drama familiar, não quer dizer que ele seja melhor que o outro. Porque muitas vezes ele não teve nível ainda para suportar aquela dor. Se viesse aquele problema para ele, teria se desintegrado, ele teria se desestruturado, teria enlouquecido. Por isso ele ainda não vai passar pelo problema. O outro que já tem nível, passa pelo problema e liquida com o seu problema. Ele passa a eliminar aquilo não vai mais, não vai fazer parte do seu passado. A partir dali, ele pode seguir de cabeça erguida rumo ao seu futuro, né? Isso é, então, uma prova da sabedoria divina, né? Muito bem, então vamos um pouco mais adiante para vermos o seguinte. Mas então, como é que Deus permite, né, que uma pessoa chucra continue errando, né? Ela nasce, faz um monte de gente sofrer. Aí, aliás, Sócrates ou Aristóteles, e uma frase muito bem colocada, que ele dizia assim, que se não tivesse vida eterna, bom negócio faziam os maus. Isso há 4.000 anos antes de Cristo. Se não houvesse vida eterna e a volta, a reencarnação, bom negócio fariam os maus. Porque acabava ali, né, no corpo, acabou. Mas não, a pessoa vai e ela volta e faz tudo do mesmo jeito. E aí a gente fica sem entender, por que Deus permite, né, então, que ela continue realizando? Então nós vimos isso muitas vezes, que ela tem o seu livre-arbítrio. Ela tem até um certo momento a possibilidade de fazer do jeito que ela quer. Só que a lei da evolução, ela é uma lei implacável, né? Todo mundo vai evoluindo. E aquela pessoa vai ficando para trás. Até um momento, o André Luiz escreve isso belíssimamente em Libertação, em que a pessoa perde a sua forma física e vira um ovoide, quer dizer, perde a forma de espírito e é apenas um ovo escurecido, né? Uma forma oval escurecida. E para ela voltar a reencarnar, ela tem que reequilibrar o seu perispírito e normalmente ela nasce com problemas físicos, né? Mas muito bem, então a pessoa, nós sabemos hoje, né, que a energia fundamental é a energia do amor, né? Estudamos bem isso, inclusive no sábado passado, que quando eu tenho pensamento de desamor, de vingança, de ódio, de rancor, que eu desestruturo todo o meu corpo. E para me reestruturar, eu tenho que fazer o caminho inverso, buscar os caminhos do amor, a prática da caridade, os bons pensamentos, né? A minha remoralização. Muito bem. Então, a pessoa, quando ela caminha nessa direção, ela vai percebendo que os outros vão evoluindo, os outros vão passando, né, vão crescendo, e ela está sempre vindo para trás. E como é que isso se manifesta no mundo físico? A pessoa até ainda não tem problemas físicos, né? Ela ainda não se arrependeu, veja bem. Ela não se arrependeu, ela ainda está nascendo em corpos mais ou menos perfeitos, apenas a alma é profundamente doente. Então ela percebe que ninguém gosta dela. Ela é uma pessoa triste, atormentada. Às vezes ela consegue emprego e até permanece no emprego que ela não queria aquele, mas ela tem que ficar suportando pressão do chefe, muitas vezes dos colegas, porque tem que sustentar a família, e não é nada do que ela queria fazer. Conheço pessoas que falam, não é nada, eu nunca quis fazer isso, mas é só o que eu consigo fazer, e aí então eu fico, porque eu tenho que dar de comer aos meus filhos. Então ela, ou então nunca consegue um emprego, nunca fica. Onde ela vai, ela é tomada como desagradável, envolta em intriga, e ela recebe o bilhete azul, é dispensada. Ou ela se vive num extremo desamor, ou não se casa, ou se casa e não é feliz, descasa, casa de novo, não é feliz de novo. Ela percebe que não tem um lugar para ela, não se sente amada.
Não tem um lugar onde ela diz, esse é meu. Não tem alguém que ela diga, essa pessoa é minha. Não no sentido de é minha, me pertence, posse, mas no sentido de que é por mim. Esse é por mim, né? Não tem uma pessoa que ela sinta que ela que gosta dela mesmo, né? Que ela tem essa pessoa como sendo uma pessoa que seja sua alma gêmea. Então vai vindo aquele desgosto, aquela tristeza, e é bom, porque às vezes a pessoa chega até a vir para a casa espírita, porque aqui todo mundo é obrigado a gostar de todo mundo, para fazer uma força muito grande nessa direção, e a pessoa acaba convivendo num lugar onde ela se transforma. Mas, já estou adiantando, né, o carro dos bois, quando ela percebe que ela está desamada, triste, atormentada, abandonada, o que ela faz? O caminho de volta. Vou fazer meu caminho de volta. Será que não, muitas vezes é dentro da casa espírita, ou é noutra religião qualquer, mas é o caminho de volta. Será que não é preciso, não é necessário eu amar alguém? Estou tão sozinha, não tenho um cônjuge, eu não tenho, se eu tenho filhos, se já teve cônjuge, não tem mais, se teve filhos, os filhos estão afastados, não tem amigos, não tem ninguém. O que é necessário? Fazer o caminho de volta. Então a pessoa começa a se reprogramar. Aquele desamor imenso em que ela se encontra faz com que ela comece a mudar. E aí ela começa a extroverter aquele sentimento que está dentro dela. Porque todos nós fomos feitos no amor. Quando Deus nos fez, Ele nos criou com amor. Todos nós temos o amor dentro de nós. Temos que extroverter esse amor. Então a pessoa começa a extroverter esse amor, extroverter esse sentimento. E aí é muitas vezes que ela vai amargar todos os problemas que ela ignorou no seu inconsciente. Aquilo começa a vir à tona e são reencarnações sofridas, atormentadas, em que a gente às vezes se desespera de estar vivendo aquilo. Mas esse, muitas vezes, é o nosso primeiro melhor momento, porque aí nós estamos caminhando para deixar aquilo para trás, para a reestruturação. Então, essa é a mensagem dessa noite, que muitas vezes nós não temos determinados nível de problema, porque não temos nível para ter aquele problema. Então, se alguém tem um problema, fique, não assim, morbidamente feliz, eu tenho um problema, não. Mas fique consciente de que pediu aquele problema no momento em que acordou, que tomou consciência, que necessitava resgatar. Agora diz, eu tenho esse problema, eu vou aproveitá-lo da melhor forma possível para crescer. Eu quero crescer com esse problema, porque eis aí a questão, eis aí a grande lógica da questão, que os problemas não nos são enviados para nos punir. Deus não é um gladiador que olha aqui e fala, aquele ali eu vou punir, para aquele ali eu mando um câncer. Aquele ali não, me parece que não, vou deixar esse passar. Esse outro aqui eu vou punir. Não é assim. Nós obedecemos uma lei, estamos de acordo com essa lei, e nós temos que viver de acordo com ela e o que ela nos traz. Então, sofrimento não é punição. Sofrimento é prova. Para se passarmos por essa prova, temos a possibilidade de mudar, de subir de ano. Se estou no primário, vou para o curso superior, né? Vou para o secundário, vou para o colegial. É para subir de patamar psíquico. Essa é a mensagem. Problema é para subir de patamar psíquico. E outra coisa que a nossa mensagem de hoje é que não devemos nos desesperar nunca. E sempre tendo em nossas consciências, nós pedimos esse problema, vamos realizá-lo da melhor forma possível, crescendo com ele, nos realizando com ele, em busca da nossa paz. Então, que o Senhor nos abençoe e nos permita que permaneçamos em paz.